Eu nunca imaginei que algo tão simples como pedir uma marmita poderia me colocar neste estado. Eu nunca imaginaria que um simples pedido de comida poderia me deixar pensando: eu nunca mais vou ser a mesma depois disso. Agora, enquanto escrevo isso, minha cabeça gira. Não sei mais o que é real e o que não é, mas talvez você precise saber disso também. Era um dia comum. Eu estava no meu apartamento, entediada, e decidi pedir minha marmita de sempre, aquele lugar que eu já conhecia. Eu sempre pedia ali porque sabia que a comida era boa e eles entregavam rápido. O entregador era sempre o mesmo, mas hoje ele estava diferente. Quando ele chegou, tudo parecia normal, mas ao olhar para ele, senti algo estranho. Ele me entregou a marmita sem olhar para mim, mas quando a pegou de volta para pegar o troco, ele fez uma pausa. Ele olhou para dentro da minha casa. Não só olhou, ele parecia estudar o lugar. Fiquei incomodada, mas disfarcei. Respondi à pergunta dele sobre a fechadura da porta e paguei, tentando ser simpática. Ele ainda continuou parado ali por mais alguns segundos. Algo na postura dele não estava certo. Eu devia ter percebido isso logo, mas não me toquei. Fechei a porta e de imediato travei a fechadura. Um reflexo meu. Já tinha o hábito de sempre trancar as portas, especialmente quando estava sozinha. Deitei a marmita na mesa e comecei a abrir o saco. Foi quando percebi que o saco estava rasgado em alguns pontos. Pensei que fosse do transporte. Isso acontece, não é? Aconteceu de novo, provavelmente. Mas então, quando abri a marmita, algo estava estranho. O plástico filme que cobria a comida estava quebrado, como se alguém já tivesse mexido ali. A princípio, achei que fosse apenas o transporte de novo. Estava tão distraída que nem parei para pensar. Eu só queria comer, não queria ser paranoica. Mas o que aconteceu em seguida me fez questionar tudo. Quando comecei a comer, o gosto estava errado. Não tinha a mesma coisa de sempre. Algo estava muito fora do lugar. O gosto estava amargo. Algo não se encaixava. Não era estragado, mas tinha uma sensação estranha na boca, como se estivesse sendo envenenada aos poucos. Uma sensação de algo venenoso, algo que fazia o meu estômago se contorcer. Eu parei de comer, mas não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Então, o que eu fiz? Eu me levantei. Fui até a janela. Achei que precisaria de um pouco de ar fresco para clarear a cabeça. Quando olhei pela janela, meu coração disparou. Na sombra do poste, eu vi uma figura parada lá embaixo. Ele estava lá, parado, o entregador, mas ele não estava mais com a marmita. Ele estava só parado, olhando fixamente para dentro da minha casa. Eu congelei. Ele não estava olhando para mim. Ele estava observando os meus movimentos, como se estivesse esperando algo. Naquele momento, meu corpo gelou. Eu não sabia o que fazer. Ele não podia me ver, não deveria me ver, mas não sei como, a sensação de estar sendo observado me corroía. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eu queria ir até a porta e abrir, mas algo me dizia que não deveria fazer isso. Então, meu celular tocou. Era da marmitaria. Eu atendi rapidamente, tentando disfarçar a tensão. Amanda, sua marmita vai demorar um pouco. O entregador teve um problema com a moto, disse a voz do outro lado, tão calma, tão indiferente. Eu fiquei em choque. Como assim? Eu olhei para a mesa e ali estava o saco da marmita vazio. Como podia isso estar acontecendo? Como assim? Já chegou! Eu já joguei fora. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem o que estava pensando. O medo, a confusão, a sensação de que eu estava completamente fora de controle. A voz da marmitaria não demonstrava surpresa, não havia um pingo de preocupação. Ah, não! A sua marmita ainda está aqui. Eu não conseguia processar. O que ela queria dizer com ainda está aqui? O que estava acontecendo? Como eu ainda estava com a comida e a marmita na minha casa se o entregador já tinha ido embora? O choque tomou conta de mim, mas algo mais estava começando a acontecer. Minha cabeça estava girando.
não só pela confusão, mas algo estava se arrastando pela minha mente, como uma sombra que não se apaga, algo que eu não estava vendo, algo que estava mais profundo, como se minha mente começasse a perder as noções de tempo, espaço e realidade. Eu olhei pela janela novamente, e a sombra estava lá, parada. O entregador ainda estava olhando para dentro da minha casa. Agora ele não estava mais parado, ele se movia lentamente para longe, em direção à esquina da rua, como se soubesse que eu estava observando, mas não quisesse ser visto. Eu comecei a me sentir mal, muito mal, não só fisicamente, mas a sensação de que estava sendo vigiada. Algo me dizia que eu estava em perigo, mas não conseguia entender o quê. Foi quando percebi que minha visão estava começando a embaçar, a mente nublada, como se tudo tivesse girando em um ritmo que eu não conseguia acompanhar. E agora, enquanto escrevo, minha cabeça ainda gira. Não sei se estou delirando, eu ainda não sei o que estava na minha comida, não sei se foi algo colocado ali de propósito, mas a sensação que eu estou sentindo agora não passa. Meu corpo não é mais meu, minha mente não é mais minha. Algo mexeu comigo, algo na minha comida, algo que não pedi, algo que me fez ficar fora de controle, algo que fez meu corpo e minha mente se perderem. E eu ainda fico me perguntando, e se isso acontecer com você? E se você for o próximo? O que aconteceria se você, qualquer um de nós, tivesse no meu lugar agora? Não posso mais confiar no que vejo, no que sinto. Algo foi colocado ali, algo que não sei o que é, mas se você tivesse experimentado isso, você saberia o medo que eu sinto agora. Eu sou uma pessoa curiosa quando se trata de comida, então quando ouvi falar de um novo restaurante que havia aberto na cidade, especializando-se em carnes exóticas, minha curiosidade falou mais alto. Não sou do tipo que tem medo de experimentar novos sabores, então decidi pedir algo que eu nunca tinha provado antes. Eu sabia que podia ser arriscado, mas quem nunca quis saber como seria o gosto de algo realmente inusitado? O entregador chegou rápido, mais rápido do que eu esperava. Ele parecia apressado, nervoso até. Mas eu não dei muita importância a isso. A comida era o que me interessava naquele momento. Ele me entregou a marmita quase sem olhar para mim, como se quisesse se livrar logo da entrega. Achei que fosse apenas um dia ruim para ele. Eu agradeci e fechei a porta. Quando abri a embalagem, o cheiro me atingiu de imediato. Não era exatamente agradável, mas também não era ruim. Tinha um quê de algo intenso, algo que me fazia sentir que eu estava prestes a experimentar algo que poucos ousariam. A carne estava perfeitamente suculenta e eu, sem pensar muito, coloquei um pedaço na boca. O gosto era indescritível. Eu nunca tinha experimentado nada assim antes. Era saborosa, mas ao mesmo tempo estranha. Eu comi mais um pedaço, depois outro, sem dar muita atenção ao que realmente estava acontecendo. Eu estava com fome e a carne estava boa, então continuei comendo. Mas à medida que eu comia, comecei a sentir algo estranho. Não era só o gosto, era a textura. A carne estava macia demais, quase demais, como se fosse tão macia que se desfazia facilmente na boca. Uma carne tão suave não parecia natural. Eu parei por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Eu não sabia por quê, mas meu estômago começou a ficar pesado. Eu olhei para a carne e de repente me senti desconfortável. Não era só o gosto, era algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que meu corpo estava tentando me alertar. Meu coração começou a bater mais rápido. Comecei a me perguntar, o que é isso? Que tipo de carne é essa? Eu senti um arrepio na espinha, mas tentei afastar a sensação. É só um prato diferente, pensei. Deve ser algum tipo de carne exótica, como eles dizem. Mas meu corpo não estava mais me deixando esquecer. Algo estava errado. O cheiro começou a se tornar mais intenso e desagradável. Uma sensação de náusea tomou conta de mim. Meu estômago revirou. Eu coloquei a marmita na mesa e a sensação de que eu não deveria ter comido começou a me engolir por completo. Eu me levantei da cadeira e fui até a janela. Olhei para fora, esperando que o ar fresco me ajudasse a clarear a mente. Foi aí que eu vi. O entregador estava parado lá fora, na rua.
não de frente para minha casa, mas na esquina, olhando na direção da minha janela. Seu olhar era fixo, penetrante, como se soubesse que eu estava olhando para ele. Meu corpo paralisou. O que ele queria? Por que ele estava ali naquela hora? A sensação de ser observada se intensificou, mas o que mais me incomodava era a falta de reação. Ele não estava se mexendo, ele estava esperando. A sensação de pânico começou a subir pela minha garganta. Eu voltei correndo para o restaurante. Precisava saber o que estava acontecendo. Eu precisava entender o que tinha na minha comida. Mas o que aconteceu a seguir só fez tudo piorar. A voz do restaurante estava estranha, como se eu estivesse distante, como se a pessoa do outro lado não soubesse o que estava acontecendo. Oi, senhora, desculpe, houve um erro com o seu pedido. O entregador levou o pedido errado para você e... Eu não conseguia respirar. Eu interrompi a voz do outro lado sem conseguir controlar o pânico que tomava conta de mim. Errado? O que você quer dizer com errado? Eu comi isso, eu comi tudo. A voz hesitou por um momento. Ah, desculpe, senhora, a carne... O entregador levou a carne errada. Na verdade, temos recebido algumas queixas de... Eu não consegui ouvir. O que ela estava dizendo? Eu já havia comido? Era tarde demais. Eu olhei para a janela de novo e o entregador estava lá fora. Ele não se movia, e a sensação de que ele sabia algo que eu não sabia começou a me engolir por completo. Eu me afastei da janela, tremendo, mas algo ainda me dizia que ele não havia ido embora. Algo me dizia que ele estava lá, esperando, observando. Agora, enquanto escrevo isso, minha mente não para de voltar para aquela carne, aquele gosto, o jeito que ela se desfazia na minha boca, e a sensação, o desconforto que eu senti sem entender por que estava acontecendo. Eu não consigo mais olhar para a comida da mesma maneira. Eu sei que não posso mais confiar no que vejo, nem no que como. E o mais aterrorizante de tudo, eu sei que o entregador não era a única pessoa envolvida nisso. Ele só era o início de algo muito, muito pior. Eu nunca fui supersticioso. Trabalhar como entregador de comida significa lidar com 1 milhão de pessoas e situações diferentes todos os dias. E para mim, tudo sempre foi apenas trabalho. Era uma entrega atrás da outra, o pagamento que vinha rápido e o horário que passava. Nada além disso. Mas naquela noite, tudo mudou. O pedido chegou em um endereço que eu não conhecia. Não era uma rua movimentada, mas eu já havia feito entregas em lugares assim. O sistema me mostrou a rota e a casa ficava no final da rua, um pouco afastada, perto de um bosque. Eu não dei muita atenção, mas algo naquelas ruas desertas começou a me dar calafrios. As luzes das casas estavam apagadas e o vento fazia o som das árvores baterem contra as janelas. Quando cheguei, percebi que a casa era velha, muito velha. As paredes cobertas de musgo e a pintura da porta estava desgastada, quase desbotada. Eu parei na frente da casa, olhando para o número na porta que estava meio apagado. Me deu uma sensação estranha, como se aquela casa estivesse esperando por mim. A sensação de desconforto cresceu, mas, como sempre, tentei ignorar. Meus olhos foram até a campainha, que estava suja e enferrujada. Eu apertei a campainha e o som ecoou, mas não houve resposta. Esperei por um momento e então decidi bater na porta. A porta se abriu lentamente, como se estivesse prestes a ceder ao mínimo empurrão. Uma mulher apareceu à porta. Ela estava pálida, com os cabelos longos e escuros, vestindo uma camisa simples e seu olhar estava vazio. Não havia vida nos olhos dela. Ela não sorriu, mas fez um gesto para que eu entrasse. Eu não queria, mas algo me puxou para dentro. "Pode deixar na mesa, por favor", ela disse com uma voz baixa e quase sussurrada. Não parecia humana, soava mais como algo de outro mundo. Olhei para o interior da casa e por um instante pensei que estava em um filme de terror. As paredes eram cobertas por tapetes antigos e o ar estava pesado, com um cheiro de madeira mofada e algo mais inquietante. Mas eu, como sempre, fui educado. Deixei a comida na mesa como me foi pedido e me virei para sair,
mas algo me parou. A mulher não se moveu, ela apenas me observava. A porta se fechou lentamente atrás de mim e então eu ouvi um sussurro. Um som quase inaudível, mas presente, que me fez congelar. Olhei para trás e vi que ela ainda me observava, sem um pingo de emoção no rosto. Não me disse nada, mas uma sensação estranha me tomou. Eu comecei a sentir que estava preso naquele lugar. Meu coração batia mais forte e rapidamente me virei para sair, mas antes que eu pudesse alcançar a porta, ela se fechou sozinha, como se algo a tivesse empurrado de volta. A casa estava me prendendo. Com o estômago apertado, abri a porta e, ao sair, olhei para a mulher mais uma vez. Ela não se movia, mas o olhar dela estava me consumindo. Eu a vi se virar lentamente e ir até a mesa. Sem querer, olhei para a comida que ela começava a comer e então percebi algo que me deu um arrepio na espinha. A carne na marmita estava estranha, não parecia de nenhum animal conhecido. A textura, o cheiro, aquilo não era normal. Fechei a porta com um golpe e saí correndo para o meu carro. A sensação de que algo não estava certo não me deixou. O vento frio parecia me empurrar para fora da rua e quando olhei para trás, a casa estava vazia. Não havia ninguém mais lá. A rua parecia abandonada e a casa agora estava em total escuridão, como se tivesse se desvanecido no ar. Mas o que me fez parar de respirar foi o noticiário da manhã seguinte. Eu liguei a TV para ver as notícias como de costume e vi o nome da rua onde eu havia feito a entrega estampado em letras grandes. Polícia fecha a casa após descobrir atividades suspeitas. Investigação de desaparecimentos misteriosos leva à descoberta de uma casa conhecida por práticas criminosas envolvendo canibalismo. Eu fiquei sem ar. O que eu havia visto naquela casa não era normal. Era uma casa abandonada pela sociedade, práticas de canibalismo. Os jornalistas estavam falando de desaparecimentos de moradores locais e uma investigação que havia começado meses antes. Todos os desaparecidos foram dados como mortos e as autoridades afirmavam que o local tinha sido um refúgio de atividades ilegais e macabras. O restaurante que entregou aquela comida, eles estavam conectados. A carne que eu entreguei não era carne de animal. Fiquei paralisado. Eu entreguei carne humana. Eu fui parte de algo muito maior, algo que eu nunca vou esquecer. A mulher naquela casa sabia o que estava acontecendo. Ela era parte de tudo isso. Eu fui apenas uma peça nesse pesadelo que eu ainda não consigo entender. E eu sei que quando entreguei aquela comida, ela não estava sozinha. Não estava comendo apenas o pedido, ela estava me observando, esperando, porque sabe, em algum lugar, dentro da casa, está o meu nome, esperando a próxima entrega.